Olá, meus irmãos, nesse vídeo queremos falar um assunto de importância tremenda, de primeira importância, que é a fé. Como agir na fé? Nós vemos a necessidade de saber agir na fé. Nós sempre falamos nos vídeos, nas lives, nas mensagens, uma palavra que tem acendido em nossos corações, que é 4:6 de Oséias, que é bom estar repetindo. O meu povo é destruído porque falta conhecimento. Conhecimento do que, irmãos? Da sua posição em Deus e como Deus age, como Deus opera. Ele opera através da fé. Não tem outro meio, através da fé na sua palavra. Aqueles que oram buscam jejum para ter fé. Mas você nunca vai encontrar nenhuma passagem da palavra de Deus que diz que nós recebemos fé através da oração. Não. A fé é pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus, Romanos 10:17. É quando o nosso coração se abre para Deus, o ouvido do nosso coração se abre para Deus quando estudamos a palavra e praticamos a palavra. Então esse assunto é de tremenda importância nesse momento que estamos atravessando. Pela fé, as coisas impossíveis se tornam possíveis mediante o quê? A oração da fé, na palavra. Outra coisa, irmãos, é na palavra, orando a palavra, buscando a palavra, na palavra, através da oração da fé. Então não é a nossa oração da nossa mente, da nossa emoção, mas orar a palavra e reivindicar a promessa da palavra. Irmãos, o exemplo, como a fé age através da oração? Quando o Senhor, antes do Senhor ascender aos céus, o Senhor reuniu 500 discípulos. Isso está no capítulo 15, versículo 16 de 1 Coríntios, quando o Senhor ascendeu aos céus. Momentos antes, no capítulo 1 de Atos, ele falou a 500 irmãos. Depois de 40 dias ressuscitado entre os mortos, depois da Páscoa, quanto a 40 dias, aparecendo, desaparecendo, falando pelo Espírito Santo com respeito ao reino de Deus. Mas veja, antes de ascender aos céus, ele reuniu, a Bíblia fala, 500 irmãos, como está em 1 Coríntios 15:6, e falou em Atos 1:5, não se ausente da cidade, porque não muito depois desses dias serão revestidos de poder, receberão o Espírito Santo, o batismo, o poder. E Atos 1:8 diz: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. O Senhor falou a palavra, o Senhor falou a promessa. Agora, irmãos, 380 não entenderam, acharam que isso aconteceria automaticamente ou mecanicamente. 120 entenderam diferente, subiram num cenáculo para orar, os apóstolos, Maria, mãe de Jesus, 120, e ficaram ali quantos dias? Até cumprir-se o dia do Pentecoste. Ora, da Páscoa ao Pentecoste são 50 dias, e o Senhor falou 40 dias depois da ressurreição, e cumpriu-se o dia do Pentecoste, e cumprindo-se o dia do Pentecostes, eles ouviram o som como de um vento veemente que encheu a casa, de poder, e línguas como de fogo repousou sobre cada um deles, e todos foram revestidos, cheios do Espírito Santo, falavam em outras línguas e profetizavam, como diz Atos 2. Então, irmãos, 380 desses 500 não buscaram, tiveram a promessa, mas não buscaram através da fé na oração, enquanto que os 120 receberam a promessa da palavra do Cristo, da sua própria boca, e oraram daqueles 10 dias, até cumprir o dia do Pentecoste, 10 dias em oração, e de repente o poder veio. Então, irmãos, aí é que há a falha, aí é que o povo de Deus é destruído, porque falta esse conhecimento. Tem a promessa, tem a palavra, mas ela tem que ser reivindicada pela fé, na oração da fé, através da fé. Aí as coisas impossíveis se tornam totalmente possíveis. Santificado é o nome de Deus. Irmãos, ninguém recebe fé pedindo fé em oração. É a palavra, é a promessa. Nós recebemos a fé através da palavra. É dom de Deus, recebemos em Cristo pela fé.
E Deus repartiu a cada um a medida da fé, como está no capítulo 15, no capítulo 12, versículo 3 do livro de Romanos 12 e 3, fala da medida da fé que o Senhor deu a cada um. Então você e nós, todos os cristãos que nasceram de novo, receberam uma medida de fé. Agora tem que pegar essa fé e exercê-la. Pela fé na oração, reivindicando as promessas de Deus. Então, se é uma doença, busque a palavra da cura. Se é uma libertação, busque a promessa da libertação. Se é o revestimento, se é a unção, se é compartilhar, se é ministrar, se é ser útil para trazer a palavra de edificação no meio dos irmãos. Então, irmãos, nós temos que buscar, através da fé, a palavra prometida. Um exemplo simples, que já falamos aqui, simples, que está no meu coração. Uma promessa poderosa para a igreja, para os crentes, para os cristãos. Toda ferramenta preparada. Por exemplo, toda ferramenta preparada contra ti não prosperará. Toda língua fingida que se levantar contra ti, cairá por amor de ti. Essa é a herança dos meus servos, diz o Senhor Todo-Poderoso. Onde está isso? Isaías 54, 17. Já falamos aqui, mas veja, uma promessa poderosa, irmãos. Quando as coisas se levantam contra nós, demoníacas, malignas, os arranjos do inferno, as opressões dos ímpios, as calúnias, as perseguições, os golpes, os laços. A palavra diz que tudo que é preparado contra os filhos de Deus não prosperará. Doenças, malignidades, opressões, coisas malignas que tentam chegar numa casa, numa família, destruir um lar, um casamento. A palavra diz que essas ferramentas malignas não prosperarão. Porque é uma herança dos filhos de Deus, dos servos de Deus, os que servem ao Senhor. Está vendo, irmão? Então, quando você está sofrendo um golpe, uma luta, uma traição, uma calúnia, uma perseguição, você vai se desesperar? Vai fazer B.O.? Vai agir na carne? Vai se irar? Não. Mas se você entendeu o que estamos falando aqui, pela fé, você reivindica essa promessa, buscando o Senhor. Está escrito, e roga, e clama, tu dissestes. Eu creio que assim os discípulos oraram lá, quando o Senhor prometeu. E clamaram, oraram, dias e veio. Então, irmão, o Senhor opera através da fé, quando firmamos nossa fé na palavra de Deus, não em sentimento, irmão. Aí que falhamos, porque levamos para o sentimento, esperamos alguma coisa através de sentimento. É pela fé. Fé não é sentimento. O que se vê é temporal, o que não se vê é eterno. A fé vê o invisível. A fé vê antes de acontecer. A fé agradece antes de receber. Essa é a fé viva que Deus quer encontrar em nossos corações. Então, toda língua fingida que se levantar contra ti, não tem que se desesperar, agredir, caluniar. Pelo contrário, entrar no jogo, a palavra diz que cairá. Essa é a herança, é Deus que fará essa obra. Essa vingança virá de Deus, como está em Romanos. Então, irmãos, está vendo? Aí é que há falha, aí que o povo é destruído, porque falta esse conhecimento. Não esperamos que as coisas virão mecanicamente. Você que está ouvindo essa palavra, tem outra promessa que você vê que é confirmado, como em Atos 1 e 2, você pode ver também o que está escrito lá no capítulo 9 de Daniel. Quando Daniel lê a escritura, a promessa da palavra profetizada por Jeremias, que o cativeiro de Israel duraria 70 anos na Babilônia. Ele estava lá entre os cativos. E o que aconteceu? Tinha cumprido-se os 70 anos, mas no mecânico não foi uma salvação mecânica. Por que não, logo já não aconteceu a salvação do povo, a liberação daquele cativeiro? E você leu 9, ali ele entra em jejum. Ele não faz uma campanha de oração de 21 dias. Ele ora 10, 15, 20, se fosse 30 ele oraria até acontecer. Mas aconteceu em 21 dias. Mas desde o dia que ele aplicou o coração em investigar, em clamar e orar, o Senhor mandou a resposta. E você lê no capítulo 9, no capítulo 10, ele orou, confessou os pecados de Israel, se incluiu nos pecados, não sendo superior,
sendo humilde, e clamou e orou, e a obra aconteceu, irmãos. Então, está ali a promessa, mas não acontece mecanicamente. E nós cremos, como muitos irmãos dizem, na verdade, até a própria volta do Senhor não será uma coisa mecânica. O povo tem que estar clamando, a igreja tem que estar orando. O Senhor ensinou: venha o teu reino, que ele venha, irmão. Não é isso? Venha! E o capítulo 3 de 2 Pedro fala que a igreja, os cristãos sinceros, santificados, apresse o dia de Deus. Seja apressado o dia de Deus. Então quem é que apressa o dia de Deus, o dia de Cristo, a volta de Cristo? A igreja clamando, a igreja orando. Quem ouve, diga vem. O Espírito e a noiva diz vem. Quem ouve, diga vem. Quem tem sede, vem e beba de graça da água da vida. Está lá no capítulo 22, 14, se não me engano, de Apocalipse. 22, 14, se não me engano. Já está lá no capítulo 22. Está vendo, irmão? Deve ser o 14. Está lá. Vem, clamando. Então, mecanicamente, não acontecerá nem a volta de Cristo. Como Israel não foi liberto mecanicamente, depois de cumprir seus 70 anos. Estava ali na palavra, mas foi buscado, reivindicado, clamado, orado, exercitado a fé. Assim acontece a cura, irmão, a bênção, a salvação da família, né? Está ali, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Mas há um clamor, há uma mensagem sendo pregada para a família, há um testemunho. Aí sim 16:31 de Atos vai se cumprir, clamando, orando, falando, reivindicando através da fé a promessa. Então, irmãos, mecanicamente não acontece. Ah, Deus prometeu, porque não aconteceu se Deus prometeu? Deus prometeu, mas tem que ser buscado. Orado a palavra, estudar a palavra, orar a palavra, em qualquer assunto, e o Senhor dará a graça, dará os dons, dará a vitória, dará o discernimento, dará o revestimento, dará a graça, dará a cobertura. Orar o Salmo 91, irmão, né? Ah, mas aconteceu, eram tantos cristãos e aconteceu tantas coisas, mas eles oraram o Salmo 91, eles clamaram o Salmo 91. Não, né, irmãos? Achavam que mecanicamente aconteceria e falharam. Então, meu povo é destruído, porque falta esse conhecimento que Deus opera pela fé, na oração, firmando-se na palavra. Deus te abençoe. Ó Senhor Jesus, que tu abençoe nossos irmãos que estão ouvindo essa palavra neste canal agora. Esse vídeo vem abençoar os teus filhos. Senhor, nós invocamos o teu nome, abra o nosso entendimento mais e mais, que possamos exercitar nossa fé, Senhor, na tua palavra. Em nome de Jesus, pela oração, e receberemos. O Senhor não falhará, porque a tua palavra não volta vazia, prospera no que é enviada. Se buscarmos, ela vai prosperar em nossas vidas. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Sim, ela vai se cumprir. Deus te abençoe. Até o próximo vídeo. Se inscreva no canal, divulgue, deixe seu like. Vamos participar, vamos ajudar nossos irmãos a crescermos juntos na graça e no conhecimento de Cristo. Um abraço, meus irmãos. Até a próxima. Fique com o nosso Deus.